Então vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da MetaMed. Eu sou médico e um dos coordenadores aqui do curso, e hoje eu estou aqui para ministrar uma aula de anatomia do aparelho reprodutor masculino. Aula muito boa, importante, viu, pessoal? Então vamos lá. Lembrando que essa aula é dividida em anatomia e fisiologia. Então, nesse primeiro momento, vamos focar nas estruturas e no segundo momento nas suas funções. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O órgão sexual masculino, pessoal, ele vai compreender um arranjo bem complexo mesmo de estruturas que vão estar envolvidas ali nesse processo, tanto internas quanto externas, tá? A função vai estar relacionada, como diz o nome, né, à reprodução e também ao prazer sexual, tá? Os nossos órgãos genitais, né, tanto os internos, são mais as suas gônadas, né? No caso dos homens, temos os nossos testículos, na mulher, os ovários, certo? Temos também a estrutura do epidídimo e uma série de ductos e glândulas acessórias ali associadas ao nosso sistema reprodutor masculino. Já o pênis e o escroto, eles compõem o órgão externo, tá? As estruturas externas, certo? A fascinação pelo órgão masculino ela é tão antiga, pessoal, quanto a própria humanidade, viu? Então, é uma curiosidade interessante. O que tornou esse tema bem presente, tá? Em todos os aspectos culturais na nossa sociedade, né? Desde piadas mais bobas, artes, como a gente consegue ver até naquelas artes gregas, né? A arte fálica ela é muito utilizada, tá bom? Então, vamos começar pelo órgão principal, né, desse sistema, que seria o pênis propriamente dito, tá? Ele é um órgão, pessoal, copulatório, tá? Ele é externo, como eu falei para vocês. A principal função dele é justamente fornecer uma via de saída, tanto para a urina quanto para o fluido seminal, certo? Uma vez que a gente tem uma só uretra, e então ele vai ter esses dois caminhos, tanto da urina quanto do fluido seminal ali é comum, certo? Outro ponto importante é o pênis, pessoal, ele é dividido em três partes. Ele tem a parte da raiz, que ela é bem mais interna, e a parte do corpo e a glande, tá? Sendo que o corpo ele vai ter tanto a parte cavernosa quanto esponjosa. Já na sua raiz, pessoal, ela vai ser o quê? Encontrada lá atrás da bolsa perineal, tá? Meio superficial também, fixando o pênis ali ao períneo. Então, é uma bolsa perineal, ela vai enraizar no períneo para conseguir fixar o órgão, certo? O corpo do pênis, como eu falei para vocês, ele vai ser constituído por três tecidos eréteis, tá? Um único corpo esponjoso, então a parte esponjosa ela é única, e dois corpos cavernosos, ou seja, um par de corpos cavernosos que vão compor esse tecido erétil do pênis, tá? Esses três corpos eréteis também, pessoal, eles vão ser protegidos por também camadas, né? Então a gente vai ter tanto a túnica albugínea, a fáscia profunda do pênis, certo? Ou fáscia de Buck, tá? E a face superficial do pênis. Então lembrar disso aí também é importante, eles vão ser recobertos por essas faces, tá? Já a glande é a parte mais distal do corpo esponjoso, né? Do corpo do pênis em si, uma duplicidade da pele, então a camada de prepúcio e a camada de glande, tá? Propriamente dita. Ela vai envolver e proteger, né? Então a função do prepúcio é basicamente essa. Agora lá na ponta é onde a gente vai ter esse terminal ureteral, né? Ou uretral, para a gente conseguir urinar ou liberar os fluidos seminais, tá bom? Essa região normalmente ela não é envolvida pelo prepúcio. Então, analisando a anatomia aqui, a gente consegue observar toda a relação que o pênis vai ter com as estruturas do sistema urinário. Tá? Então, olha só, o trígono aqui da bexiga, ó, ele vem descendo, tem a vulva da bexiga, o esfíncter, o uretral interno, e aqui mais para baixo o externo, toda a parte da crista ureteral, a próstata, tá vendo que a uretra, ela passa dentro da próstata, tá? Então, tanto que a gente vai ter a uretra prostática, né, que a gente chama, certo? Todos os ductos prostáticos também vão estar se encontrando aqui e che chegando a um só destino, tá? Toda a parte também aqui, ó, dá um zoom para vocês enxergarem melhor. O esfíncter externo, tá? Então,
esfíncter interno e esfíncter externo, vão estar entre as duas extremidades ali da próstata, tá? A porção prostática da uretra, como eu falei para vocês, toda a parte também da glândula bulboretral. As glândulas bulboretrais, elas são responsáveis aqui pela parte da produção do sêmen, né? Toda a parte também aqui, ó, a porção membranosa da uretra, então existe uma membrana que vai estar recobrindo ela. Aqui são os ramos do pênis, ó, formando as raízes do pênis, o bulbo e a ampola uretral, né? A uretra esponjosa, né? Então, quando a gente sai da prostática, a gente chega ali no corpo esponjoso, a gente chama de uretra esponjosa, né? Vai passar aqui ó, o corpo cavernoso, a artéria profunda do pênis. Então, lembrar que o pênis vai ser irrigado ó, por uma artéria profunda do pênis aqui para a gente conseguir ter essas ereções, tá? Toda a parte também aqui composta ó, do corpo esponjoso, as lacunas uretrais, tá? Como eu falei para vocês, a região aqui da glande. Antes da gente chegar aqui no ósseo, né, externo da uretra, a gente vai ter a fossa navicular, né, que é essa região um pouco mais distendida aqui, até para a gente conseguir conter um pouco mais de urina. Bem parecido com aquelas estruturas que a gente vai ter lá no colo sigmoide, né, a gente tem uma dilatação também para conseguir armazenar a bolo fecal, certo? Já a parte de vascularização e inervações do pênis, né, o pênis ele vai ser suprido por ramos da artéria pudenda interna, tá? Enquanto o sangue venoso ele é conduzido pela veia pudenda externa, certo? Então, lembrar que é interno e externo. A inervação desse pênis ela vai ser em três tipos de nervos principais. A gente vai ter o nervo pudendo, né, que ele vai fornecer justamente as informações sensoriais e simpáticas do pênis. Os nervos esplânicos, né, pélvicos, que eles vão fornecer essa inervação parasimpática, envolvendo a função mais erétil mesmo, através do plexo prostático. E o nervo ilioinguinal, tá, que ele vai inervar toda a pele ali, a raiz do pênis. Dá uma olhada, pessoal, depois, nos materiais abaixo, para a gente entender melhor, tá? Eu vou estar postando também esses materiais lá no site para vocês, tá bom? É importante isso aí. E em seguida, pessoal, é importante você estar lembrando que essa vascularização ela se estende não só ao pênis, mas também ao nosso escroto. Então, a gente tem estruturas ali extremamente importantes, principalmente as nossas gônadas, que necessitam de circulação, né, para oxigenação e nutrição. Então, o escroto, pessoal, ele é uma bolsa cutânea, tá? Ele vai conter lá dentro dele os testículos e as partes inferiores ali aos funículos espermáticos, né? Então, a gente vai ter basicamente ali duas camadas. Tem uma parte mais superficial, né? E uma parte mais interna, né? Ou mais profunda, que a gente pode chamar de fáscia de Dartus, tá bom, pessoal? Outro ponto importante é toda a parte de fibras musculares da estrutura do músculo dartus, né? São musculaturas lisas, tá bom? Então lembrar que a gente não tem o controle dessa contração muscular, tá bom? A contração do músculo dartus, ele vai dar o escroto uma aparência mais enrugada mesmo. Então ele já é meio enrugadinho mesmo, até porque ele tem que ter um potencial de poder se estender e relaxar, tá bom? Para conseguir justamente controlar as minúcias ali da temperatura. Então, vale lembrar disso. Existe um músculo que é o músculo cremastérico. O músculo cremastérico ele vai recobrir o testículo para ele conseguir contrair, elevando a bolsa para mais próximo ao corpo, ou relaxando, levando a bolsa para mais longe do corpo. Para que isso? Regulação térmica, né? O testículo ele funciona a temperatura ali um pouco menor do que o nosso corpo, né? Cerca de 1 a 2 graus de menor, então a gente tem que ter essa disparidade. Quando está muito frio, normalmente ele se contrai para poder aquecer o testículo. E aí, quando está muito quente, também ele vai estar relaxando para poder afastar o testículo do corpo e conseguir dar uma refrigerada, tá certo? Um ponto importantíssimo também de citar aqui é o seguinte, tá? O escroto ele vai permitir que a gente ele fique posicionado fora do corpo, tá? E a sua principal, como eu falei para vocês, é essa manutenção de temperatura. Mas para que eu tenho que manter essa temperatura dessa forma? Para a gente conseguir ter uma produção de espermatozoides muito mais adequada, tá? Isso tudo vai acontecer devido à ação conjunta de vários músculos. Como eu falei para vocês, tem o músculo cremastérico, mas também tem o músculo dartus, toda a parte também que regula essa superfície do escroto através da contração, por isso que vai ficar meio enrugado ali a pele, né? Tem o cremaster, certo? Já toda a parte de contração
ela também vai estar acontecendo ali de acordo com as temperaturas. Então, como eu falei para vocês, se a temperatura externa ela é mais baixa, a gente contrai. Se ela está mais alta, a gente vai relaxar essa musculatura para conseguir afastar o testículo do nosso corpo, tá bom? Outro ponto importantíssimo é o quê? O suprimento sanguíneo do nosso corpo, tá? Ele vai vir de ramos, como vocês viram ali, ó. A gente vai ter as artérias. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente tem a artéria profunda do pênis, tá vendo? Que vai irrigar toda a parte do corpo esponjoso, corpo cavernoso, certo? Então, assim, isso é importante, ó. E vocês estarem lembrando, por quê? Quanto à inervação dos ramos do plexo sacral, né, suprem parte anterior do escroto, enquanto o plexo lombar ele vai inervar a parte mais posterior. Então, sempre lembrar que a gente vai ter diferentes ramos e vasos ali responsáveis pela estrutura do testículo e do pênis, tá? E aí, sempre vale lembrar, até porque a gente tem até uma campanha, né, no mês de novembro focada nisso, que é o quê? Sobre a próstata, pessoal, tá? A próstata, como vocês viram ali em cima, ela é uma glândula, vou voltar aqui na imagem, é uma glândula que vai estar aqui altamente ligada ao nosso sistema reprodutor masculino, tá? Então, entre aqui a bexiga e o pênis, a gente vai estar passando com a uretra aqui dentro da próstata, tá? Então, existe uma porção prostática ali da uretra, tá? Um ponto importante também é o seguinte, tá? Ela vai ser encontrada, essa próstata, inferiormente à bexiga, como eu falei, abaixo da bexiga, e ela vai ser atravessada pela uretra. A função da próstata, como eu falei para vocês, pessoal, é a produção, tá, do líquido seminal, o líquido ejaculatório, tá? Que vai ser excretado ali pela uretra. A função, ela vai estar justamente pelo auxílio de outras glândulas, tá? Então, ela não produz sozinha a próstata, ela produz uma parte significativa, tá? Então, existem outras glândulas, né, como vocês até viram ali, vão estar responsáveis a isso, principalmente a vesícula seminal e a glândula bulboretral, tá? Ou glândula de Cooper, tá bom, pessoal? Essas glândulas em conjunto vão formar todo aquele composto do líquido seminal, tá? Essas excreções, inclusive das glândulas acessórias do aparelho reprodutor masculino, elas vão fluir para uma parte mais prostática da uretra através do ducto ejaculatório, junto com os espermatozoides, junto com o sêmen, junto com tudo, tá bom? Um ponto importantíssimo também da próstata é, ela vai receber, pessoal, todo um suprimento sanguíneo através de ramos da artéria pudenda interna, tá? Da artéria vesical inferior e das artérias retais médias, tá bom? Então, essas inervações, elas são importantíssimas de vocês estarem sabendo. Já a inervação vai ser realizada por fibras mais parasimpáticas, né? Ali do nervo esplênico, toda a parte também do plexo prostático ele vai estar envolvido e as fibras simpáticas. Mas, basicamente, vocês têm que saber de, de próstata é o quê? A localização, tá? Até porque vocês conseguem ver aqui, ó, que ela fica abaixo da bexiga, só que ela fica próxima ao reto aqui. Por isso que o exame de toque ele é tão eficiente. Se a gente tem uma próstata aumentada, o que seria o normal, pessoal? Ao exame de toque, não sentir a próstata. Se está sentindo, é que provavelmente ela está com um aumento. E esse aumento ele tem que ser identificado se vai ser benigno ou maligno. Tá? Por isso as importâncias desses acompanhamentos periódicos. Agora, o seguinte, toda a parte também de conhecimento sobre as glândulas acessórias do sistema masculino, elas são importantes, não só a próstata, que é a principal, mas também toda a parte também do vesículos seminais, tá? A glândula bulboretral, que eu falei para vocês, tá bom, pessoal? Dá só um golezinho na água aqui, né? Então, assim, continuando, né? Toda a parte de testículo, epidídimo e o funículo espermático, eles também constituem uma parte importantíssima, inclusive funcional, muito importante, tá? Aqui dentro do nosso organismo. Então, olha só. Os testículos, eles são em pares, né? A não ser quem já tenha tirado um aí, eles são em pares, certo? Esses órgãos, eles têm um formato bem parecido com o ovo mesmo, ele é ovalado, ele vai se encontrar justamente dentro do escroto, ou seja, na bolsa escrotal. E a função principal, pessoal, dos testículos são o quê? A produção de espermatozoides e produção do hormônio masculino, que seria a nossa testosterona, tá? Os testículos, vale lembrar que eles compreendem uma rede, pessoal, intrincada de vários tubos ali, parece um emaranhado de fio, né? E células secretoras que vão estar totalmente relacionadas ali a essas produções de hormônio, essas produções de espermatozoide, tá? Então, os primeiros são os túbulos seminíferos e a rede testicular, e os últimos, a célula de Leydig e de Sertoli.
certo? Porém, pessoal, cada um deles vai ter um papel importantíssimo na espermatogênese. Então, assim, os espermatozoides, como você sabe, eles saem do testículo por meio desse epidídimo. Deixa eu mostrar uma foto para vocês, né? Que ele é como se fosse uma continuação do ducto deferente, né? Ou o canal deferente. Então, olha só. Estamos aqui, tendo aqui o testículo, certo? Toda a parte de tubo eles vão se juntar aqui na parte dessa região do epidídimo e subindo assim até chegar na estrutura pélvica, passar pela próstata, todo aquele caminho que vocês acabaram de ver, tá bom? O epidídimo, pessoal, ele vai ter uma localização na superfície mais posterior do testículo e ela vai ser justamente construída por uma série de vários ductos, é um emaranhado, como eu falei para vocês, ó. Principal função, como eu falei para vocês, do epidídimo é o quê? Armazenar para amadurecer os espermatozoides. Porque, assim, não basta produzir, eles também têm que ser amadurecidos, tá? Então, lembrar dessa parte que é extremamente importante. Outro ponto também que eu tinha que citar é o quê? A drenagem venosa, pessoal, lembrando que isso aqui é tudo irrigado por vasos, né? Ela vai ser realizada pelo plexo pampiliforme, tá? Então, isso é muito... É bom lembrar disso aí. Plexo pampiliforme, pessoal, ela vai ser uma junção de veias, artérias, toda a parte desses vasos do epidídimo. Então, é um plexo mesmo, uma junção de vários tipos de vasos com funções e estruturas diferentes, tá bom? E eles vão ser também inervados pelo plexo testicular autônomo, tá bom? O epidídimo, voltando nele aqui, né, ele vai ter três partes, né, dividido anatomicamente. Então, ele vai ter uma parte da cabeça, ele tem uma parte que é mais conectada aos os ductos, né, deferentes do testículo, e o corpo e a cauda. Então, ele vai ter cabeça, corpo e cauda. Tá? Então, essa parte de cabeça é justamente onde tem essa parte do ducto, o corpo e a cauda, sendo a cauda ali no final. Tá? A cauda do epidídimo, vale a pena lembrar que ela continua distalmente a todos os ductos. Tá? Então, é bom vocês lembrarem disso. A cabeça é a parte de cima mesmo. Certo? Agora, pessoal, continuando aqui, a gente vai ter um funículo espermático. Esse funículo espermático ele vai conduzir todo um feixe neurovascular dos testículos que vai suspender o escroto. Tá? Então, lembrar que o folículo espermático ele vai suspender o escroto. Já esse feixe ele vai consistir em várias artérias, nervos. Tem o plexo pampiliforme também, que está responsável por esse retorno que eu acabei de citar para vocês. Então, é como se o funículo espermático ele fosse uma junção de mais vasos, a não ser, além do plexo pampiliforme. Tá bom? Ele é uma estrutura mais completa, ele vai ter vaso linfático, ele vai ter a túnica vaginal, toda a parte de musculatura do cremaster. Então, lembrar que o plexo pampiliforme ele é uma estrutura mais simples, tá? Ele vai, principalmente, ele ser composto por ductos. Quando a gente fala de funículo espermático, ele já está constituindo tudo, além dos vasos, também toda a parte muscular, tá bom? E aí, assim, o que é importante você estar lembrando também, tá? A diferença dessas estruturas, ok, pessoal? Então, lembrar que temos tanto as células, deixa eu até retornar um pouquinho aqui. Temos tanto as células de Leydig quanto as de Sertoli, tá? Que vocês vão ver na parte da fisiologia, quais são suas funções, mas vai lembrar que elas são responsáveis ali pela produção de espermatozoides, produção de hormônios, tá bom, pessoal? O foco da aula de hoje era mais a sua estrutura anatômica, tá certo, pessoal? Então, assim, ó, lembrar, ó, aí, eu queria mostrar para vocês, ó. O testículo ele vai ser irrigado aqui, ó, por vários tipos de vasos, tá vendo? Então a gente vai ter aqui, ó, artérias, né, o ramo genital do nervo, os nervos, ó, tá vendo? A veia cremastérica, os vasos linfáticos, certo? Então, o plexo pampiliforme é essa estrutura, assim, mais relacionada aos vasos. Então, a artéria testicular, né, e tudo mais. Já o plexo, ele é a junção de tudo essa estrutura aqui. Ó. Tá vendo que ele passa até um músculo aqui dentro, ó, que é o músculo cremaster, tá vendo? Então, toda a estrutura como um todo a gente chama de plexo. Quando é só a estrutura dos vasos do que a gente está falando do plexo pampiliforme. Tá bom, pessoal? Outro ponto importante vocês verem, ó, o epidídimo aqui onde ele fica. O epidídimo ele fica mais na região da cabeça mesmo do testículo. Aqui seria o corpo. E a cauda ela vai ficar distal aqui, essa parte do epidídimo, tá? Outro ponto importante, olha só, o músculo cremastérico, tá vendo? Ele não recobre só o testículo, ele vai subindo até chegar na região abdominal. Olha só que interessante, tá? E essa aqui, ó, logo depois do músculo cremaster, a gente vai ter, ó, tanto a face espermática externa, como também a face dartos, né, do escroto.
Então, o dartos, pessoal, ele é a última camada ali antes de a gente chegar no escroto, tá? Outro ponto importante também de a gente lembrar, olha, a túnica vaginal, né? A túnica vaginal tem uma estrutura ali muito importante. O apêndice do testículo, tá? Então, tem aqui esse prolongamentozinho. Vai lembrar isso aí, mas o que eu queria mostrar para vocês era basicamente isso. Beleza, pessoal? Então, próxima aula agora a gente vai estar falando sobre o sistema reprodutor feminino. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.